Amém. Eu vou estar lendo o verso 53. E aí, para os irmãos que estão aí, deste lado, eu vou pedir para que as luzes sejam abaixadas, porque assim vai ficar mais fácil para você me ver. E a nossa comunicação vai ficar melhor. Tá bom aqui agora. Isaías 53, verso 1. Há muitas versões na Bíblia sobre várias passagens. Na realidade, a palavra de Deus, ela é traduzida em várias línguas. E ao ser traduzida em várias línguas, uma determinada palavra, ela pode ter em uma determinada língua várias maneiras de se dizer. A gente chama isso de campo semântico da palavra. Então eu vou estar lendo, talvez na sua Bíblia esteja escrito de outra maneira. Mas o que importa aqui agora, olha para mim, é a essência dessa mensagem. Não há, segundo a nossa fé, nenhuma só palavra que esteja nas Escrituras que seja desinteressante, ou que não seja interessante para nós. Talvez a gente leia na Bíblia alguma coisa que pareça não se encaixar à nossa vida, à nossa história. E aí, se a gente parar um pouquinho para refletir, a gente vai ver que tem muito a ver com a nossa história. E às vezes não se encaixa naquele exato momento da vida da gente, naquele exato momento da história, mas em algum momento da nossa vida, ela vai falar, ela vai se encaixar. Eu vou ler o verso 1 do capítulo 53 de Isaías. Essa palavra foi dita profeticamente, mas também foi dita pelo próprio profeta, que pregava uma mensagem que gerava dúvida no coração das pessoas. E ela hoje, para mim, ela faz muito sentido dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje. Então, antes da gente ler esse texto, eu quero que você feche os teus olhos com a sua mão sobre a Bíblia. Eu quero que você diga assim: Senhor Deus, que a Bíblia possa falar comigo, que a Tua palavra possa falar ao meu coração. Senhor, que não sejam letras apenas, que não seja a reflexão de um homem apenas, mas que seja algo mais profundo do que isso. Deus vivo, fala comigo por meio dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu vou repetir, é só esse texto que eu vou ler agora. Quem deu crédito à nossa pregação? Vamos repetir comigo? Quem deu crédito à nossa pregação? Feche de novo seus olhos. Deus vivo de Israel, a Tua palavra foi lida e agora iremos refletir sobre ela. Que o Teu Espírito encontre os nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora sim vocês podem diminuir a luz, viu, Luciano? E se houver uma música de fundo, você pode colocar. Vocês conseguem me ver bem aí? Amém? Amém. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa é uma palavra que falou muito ao meu coração. Vou repetir de novo por causa do ao vivo, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Essa palavra falou muito comigo esses dias. E ela tem falado muito ainda comigo esses dias. Quem tem dado crédito às nossas pregações? Eu acho que nesses últimos meses, desde o ano passado, essa palavra, ela cabe muito bem dentro do que a gente está vivendo. Quem tem dado crédito ao que a gente está pregando?
Eu sou pastor e pregador do Evangelho. Quando eu fui chamado para o Evangelho, meu coração bateu forte. Meu coração se estremeceu. Meu coração se alegrou. Porque quando eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado em um momento que a igreja crescia muito. E naquele momento eu ainda não tinha um entendimento completo do que significava tudo que eu estava vivendo. Mas me parecia ser algo grandioso demais falar da Bíblia. Sabe como? Parecia ser algo maravilhoso. Porque a Bíblia, ela é a resposta para a vida de muita gente. Quantas pessoas eu vi sendo restauradas, quantas famílias foram corrigidas, refeitas, recomeçaram às vezes do zero, acharam que tudo havia sido aniquilado, mas pela Bíblia, por uma simples leitura dela, por uma pregação, essas famílias foram transformadas. Quantos cultos eu participei em que eu fui assistir, e eu me lembro do culto da minha conversão, do primeiro culto depois da minha conversão, que eu estava na igreja e parecia que eu estava no céu, parecia uma coisa maravilhosa. E tudo que o pastor falava, ainda que ele tivesse um conhecimento histórico que eu não conseguia entender muito bem, fazia muito sentido para mim. E eu acredito que se ele chegasse para mim e dissesse: olha, a Bíblia está mandando você subir as paredes e sem a ajuda de ninguém e trocar essas lâmpadas, eu faria isso. E a igreja que me refiro, na qual eu fui o primeiro culto depois da minha conversão, porque eu me converti dentro da minha casa, foi a Igreja Batista Lagoinha. Quem já foi lá sabe que o templo é bem alto. Mas qualquer coisa que me dissessem fazia muito sentido para mim. A Bíblia fazia muito sentido. A pregação dos pastores fazia muito sentido. A minha vida foi transformada poderosamente pela pregação da palavra. E às vezes contando história de pessoas que não tem nada a ver com a gente, e que parecem que não tem nada a ver com a nossa própria história de vida. Eu me lembro que a primeira pregação que eu ouvi falava de Paulo e Silas presos na cadeia, e o tremor, né, o terremoto que abriu as celas. Aquilo fez um sentido muito grande para a minha vida. Daquele dia em diante eu mudei completamente a minha vida, mas muitos amigos meus continuaram na sua vida. E eu já dei esse testemunho aqui. Muitos deles enveredaram pelo caminho das drogas, já morreram ou estão presos. Mas a pergunta continua sendo ainda muito verdadeira, porque muita gente ainda não dá crédito para aquilo que é pregado nas Escrituras. Muita gente ainda rejeita aquilo que é pregado nas Escrituras. Então eu volto a fazer a pergunta: quem tem dado crédito à pregação que nós fazemos? Eu quero dizer para você que essa pregação não é para quem faltou aqui hoje, é para você que está aqui hoje. Amém? E para quem está nos assistindo, essa pregação, essa palavra é para você. Não é novidade que as pessoas têm rejeitado a pregação há muito tempo. Na história de Noé, em Gênesis no capítulo 6, se você quiser abrir, ler, conferir, talvez esteja um pouco escurinho para você fazer isso, mas eu vou citar para você. Em Gênesis capítulo 6, conta a história de um momento da ira de Deus contra o pecado. E no verso de número 7, o Senhor chama Noé, e ele diz a Noé, e eu vou dizer aqui dentro de vou contextualizar. E ele diz a Noé: Noé, eu estou cansado desse povo. Eu estou cansado em insistir com um povo que não quer nada.
Eu estou cansado em ficar oportunizando e as pessoas desprezando a minha voz. E no versículo 7 ele diz a seguinte frase para Noé: eu destruirei o homem que criei sobre a terra, eu destruirei todos eles. Você sabe o que é interessante? Que essa pregação foi feita por Noé 100 anos. Ele passou 100 anos fazendo a arca, e por 100 anos ele disse: o Senhor não está feliz com a gente, o Senhor não está satisfeito com a gente, Ele vai destruir tudo, Ele vai acabar com tudo. E mesmo depois de 100 anos, a Bíblia nos conta em Mateus, no capítulo de número 24, a partir do verso 36, que o povo simplesmente ignorou a voz de Noé. Então Mateus 24, no verso de número 36, eu estou no verso errado aqui, irmãos. Mateus 24, a partir do verso 36. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler para vocês. O Senhor também está pregando uma mensagem dura contra toda a humanidade, e Ele diz que no dia da sua vinda, naquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, mas só o Pai. Então Ele vai começar a dizer a partir do verso 37: pois como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Eu quero chamar sua atenção para o verso de número 38. Como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Olha para mim, foram 100 anos de Noé dizendo: Deus está irado com a gente, vai chegar um momento em que Ele vai nos destruir. Mas a Bíblia relata em Mateus 24, 38, que o povo viveu como se nada tivesse acontecendo. Eles simplesmente ignoraram a pregação de Noé. Então a palavra de Isaías, ela não é novidade. Quando o profeta Isaías está dizendo ao povo sobre arrependimento, sobre quebrantamento, e isso está entrando no ouvido e saindo no outro lado do ouvido. Entra por um ouvido e sai por outro lado. Assim também nos dias de Noé, Noé está dizendo: Deus está irado. Deus está irado e Ele vai mandar sobre nós uma maldição e todos pereceremos. Mas mesmo assim, pregando por 100 anos, a Bíblia diz que eles continuaram levando suas vidas naturalmente. O homem continuou levando sua vida como se nada tivesse acontecido, como se a palavra do Senhor fosse mentira, como se fosse impossível para o Senhor fazer o que Ele estava dizendo que ia fazer. Então a pergunta feita por Isaías continua sendo feita por Noé, continua sendo feita pelos profetas: quem deu crédito à nossa pregação? Quem está parando para ouvir que Deus está tentando dizer por meio de atitudes alguma coisa? Quem está dando atenção a Deus? O profeta Jeremias pregou 22 anos a Judá, dizendo ao reino de Judá: Deus não está feliz com vocês. Ele dizia isso ao rei: Deus não está feliz com vocês. Ele dizia isso aos falsos profetas: Deus não está feliz com o que vocês estão fazendo. Ele dizia isso aos sacerdotes: Deus não está feliz. Ele dizia isso aos crentes: Deus não está feliz.
E Jeremias fez isso por 22 anos. Sabe qual foi a resposta do povo à pregação de Jeremias? Mandaram açoitá-lo, mandaram prendê-lo, jogaram em caverna, aprisionaram aquele homem, torturaram aquele homem diversas vezes, porque a sua mensagem simplesmente foi ignorada. As pessoas simplesmente não queriam ver que Deus estava irado. Então hoje o meu sermão, a minha pregação, ela tem o título de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Até o próprio Jesus. Quem deu crédito à pregação de Jesus? Jesus pregou e esteve nessa terra. O próprio Filho de Deus encarnou-se, se resumiu a criatura e viveu entre nós 33 anos. 3 anos de sua vida nós temos o conhecimento. Foram 3 anos de constantes pregações. No entanto, o que eles fizeram com Jesus o Cristo? Cuspiram nele, humilharam-no, torturaram, pregaram em uma cruz, zombaram dele, bateram em sua face, o chamaram de Satanás, de enviado do demônio, blasfemaram o seu nome e colocaram sobre ele todo o jugo de condenação. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem tem dado crédito ao que nós estamos pregando? Quando nós lemos a história da igreja, e agora eu convido você, e vou ler para você na realidade, Hebreus capítulo de número 11. E no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, fala sobre os heróis da fé. Mas a partir do verso 34, a Bíblia fala sobre o que os pregadores primitivos da igreja primitiva viveram quando eles pregaram Jesus. Olha para mim, sabe qual era a pregação dos apóstolos e dos discípulos? Arrependei-vos e crede no Evangelho, mudem as suas vidas, porque o Senhor Deus está irado, e em breve o seu Filho, a quem vocês crucificaram, voltará com o seu juízo, com o seu julgamento, com a sua ira. E porque eles pregaram essa mensagem, a partir do verso de número 34, nos diz que eles viveram a seguinte situação: apegaram a violência e foram jogados no fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes na batalha, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente à vida, foram torturados, não aceitando o livramento para que pudessem alcançar melhor ressurreição. Outros foram testados com escárnio, com açoites cruéis. De fato, além de cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino. Olha o que a Bíblia diz, o que os servos do Senhor que pregavam o Evangelho viveram. Foram torturados, açoitados, presos em cadeias, apedrejados, mortos ao fio de espada, afligidos, atormentados de toda sorte de tormenta. Olha para mim, deixa eu contar só alguns detalhes de como isso funcionava. Alguns cristãos eram mergulhados em piche, vivos, e amarrados em postes e queimados à noite para iluminar as ruas de Roma, sobre a pena de que estavam pregando o Evangelho. Outros eram banhados em sangue, soltos em meio da mata, e cães ferozes, selvagens, eram também soltos para pegá-los. Alguns eram abarrados em embarcações, e as pessoas pegavam conchas e arrancavam sua pele com conchas,
até morrerem de dor. Outros eram afogados. Outros foram cerrados ao meio vivos. Alguns eram mergulhados em óleo quente. Sobre qual acusação eles estavam sofrendo essa penalidade? A acusação de que pregavam o Evangelho. Então a pergunta que eu faço é a mesma pergunta: quem está crendo na nossa pregação? Como eu disse a vocês, eu fui consagrado ao ministério pastoral em 1995 e pastoreio desde 1992. E em todo esse tempo eu tenho dito uma mensagem do Senhor. E eu quero ler com você essa mensagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. A mensagem do Senhor é simples de se compreender. Perguntaram a Jesus: quando o Senhor virá? E qual é o sinal da tua vinda? E ele disse, a partir do verso 6: ouvireis de guerras e rumores de guerra. Versículo 7: haverá nação contra nação, reino contra reino, pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 9: irão vos entregar para serem atormentados, vos matarão e sereis odiados. Versículo de número 10: muitos serão ofendidos e trairão uns aos outros. Versículo 11: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 13: esse evangelho do reino será pregado em todo lugar. O que a palavra que eu venho pregando e que todos vêm pregando ao longo do tempo é: Deus dará um basta à nossa iniquidade. Deus dará um basta ao nosso comportamento insano e iníquo. Deus não está feliz com a nossa forma de viver evangelho. E ele diz então: haverá sinais para que vocês percebam o quanto está próximo o dia da minha ira. E esses são os sinais. Quando vocês estiverem em uma só geração e essa geração começar a ver muitas guerras e muitos rumores de guerras, e pais contra filho e filho contra pai, e família se dividindo, pestes, mortes, terremotos, maremotos. Quando vocês enxergarem falsos líderes dentro da igreja pregando toda sorte de mentira, querendo se enriquecer, quando vocês encontrarem falsos profetas fazendo sinais para enganar as pessoas, quando vocês encontrarem pessoas se dizendo ser o Cristo, quando vocês encontrarem a iniquidade espalhada por todos os cantos, e aí vem uma palavra crucial: quando vocês encontrarem a igreja fria, então estejam certos, a minha ira está perto de se manifestar. O sinal mais evidente da volta do Senhor Jesus é apresentado pelo apóstolo Paulo, que ele diz: ninguém vos engane, porque o dia do Senhor não acontecerá sem que antes a igreja se esfrie. Você sabe que quando eu li esse texto, eu imaginava que os irmãos iriam se desanimar, e que os irmãos iriam olhar para a igreja assim com um certo desdém, e iriam dizer assim: é chato ser crente. Mas hoje eu estou vendo que a estratégia do inimigo para isso é outra. Mas quem vai dar crédito à pregação que eu vou fazer agora? Você? Você está vendo quantos bancos vazios há na igreja? Porque alguém liberou um vírus em laboratório. Mas alguém teve a ideia de produzir esse vírus. Esse vírus liberado em laboratório contaminou alguém, que contaminou o mundo.
Esse vírus que foi criado em laboratório causou um pavor no mundo inteiro. Isso está em Apocalipse capítulo 18. E esse pavor tomou o lugar do vírus, de maneira que afastou as pessoas das pessoas, esfriou as pessoas do amor, até a própria família. Muitos não vão visitar nem os seus próprios parentes, porque não querem nem levar a doença, nem trazer a doença. Então a Bíblia diz: o amor se esfriará de muitos. E esse é o grande sinal da minha vida. E de repente a igreja começa a entrar num comportamento de afastamento de Deus. E o que nós estamos vivendo agora é um esfriamento gerado por um comportamento, por um hábito que a gente vem adquirindo. Veja o que o diabo fez. Pegou os crentes que são leões de Deus, feras capazes de assolar o inferno, de destruir o inferno. O diabo conseguiu convencer o coração dos crentes, em que suas orações são poderosas para expulsá-lo. Se um crente chegar para o diabo e disser: sai em nome de Jesus, sejam quantos forem, eles têm que sair. Mas ele conseguiu convencer milhares de crentes a ficarem em casa com medo de um vírus. Só que o problema desse medo do vírus vem gerando nesses últimos 10 meses, 11 meses, um hábito de ficar em casa. E aqueles que alvoroçaram o mundo e que têm autoridade para expulsar os demônios, estão agora habituados a ficar em casa, e se acostumaram a ficar em casa, e se esfriaram de tal forma, que se hoje acabar a pandemia, e eles cancelarem o decreto, metade da igreja, no mínimo, não volta mais. Mas quem está dando crédito à nossa pregação? Quem está acreditando no que eu estou falando aqui agora? A maioria das pessoas está rejeitando o que eu estou falando, como rejeitaram o que Noé falou por 100 anos, o que Jeremias falou por 22, o que Jesus pregou por 3 anos, os apóstolos por mais de 100 anos. E eles irão rejeitar a palavra que eu vou dizer aqui agora, porque o mundo vai agir como nos dias de Noé, vão ignorar a profecia, simplesmente ignorar que Deus está gritando: ei, eu estou vindo. E se você continuar com essa vidinha mequetrefe, se você continuar sendo esse crentinho de qualquer jeito, você simplesmente será condenado por mim. E eu estou fazendo chover sobre sua cabeça sinais. Deus está gritando com sinais a todos nós. Ele está dizendo: olhem, observem, nada do que está acontecendo é uma situação natural. Isso não é natural. O fato de termos agora que fazer isso aqui não é natural. A máscara no teu rosto não é natural. Há um Deus gritando para você: abra os teus olhos, em breve eu estarei vindo. Mas a pergunta que faço hoje é: quantos voltarão para casa e vão voltar a orar novamente, dobrar os seus joelhos e falar com Deus? Quantos de vocês têm gasto algum tempo de oração? Eu não quero falar de muito, mas algum. Quantos de vocês estão frios e estão dizendo para si mesmos: minha vontade é de sumir da igreja e não aparecer mais em lugar nenhum? Estou cansado até de culto pela internet, para falar a verdade. Quantos de vocês estão assim?
Pois deixa eu te dizer um sinal, uma verdade. E essa é uma palavra que você pode ignorar como os homens ignoraram. Este é o sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Jesus foi a seguinte: quando eu vier, será que eu encontrarei fé na terra? Dá uma olhadinha para o lado, você que está aí. Está vendo como está vazio? E nós temos aqui 2/4 dos bancos da igreja. Tivemos que tirar 2/4 dos bancos da igreja. Mas você está vendo como estão os bancos? Você sabe o que é isso que você não está vendo? Sinais da volta de Jesus Cristo. Ele breve voltará. Mas quem está dando crédito para isso? Olha para mim. Você está dando crédito para isso? Você está se preocupando em ter uma vida santa? Você tem sido mais crente do que antes? Mais fiel? Você está levando isso a sério ou acha que isso é brincadeira? Você está mais preocupado ainda em se divertir, se distrair do que estar na casa de Deus? Você ainda continua sendo um crente relapso? Você está aqui essa noite por coincidência? Está ouvindo essa mensagem por pura coincidência? Você ainda não deu crédito à voz de Deus que diz: em breve voltarei. Vamos ficar de pé. Eu vou aproveitar agora e vou orar também pelo Edmar e pela Cleusa. Mas eu quero orar muito por você. Olha para mim, por favor. Pode acender as luzes, pessoal. Eu quero orar por você. Que eu estou muito preocupado com você. Eu estou muito preocupado com a forma como você está levando o Evangelho. Nós estamos o tempo todo tentando achar culpados. Nós estamos apontando o dedo para todo mundo. Ah, eu tenho estado assim porque a minha família. Ah, eu estou assim porque o pastor não me visita. Eu estou assim porque a igreja é muito estranha. Eu estou assim. Não, você está assim porque você está desprezando a mensagem do Evangelho que diz que quando tudo isso que você está vendo com os teus olhos acontecesse, Jesus estaria muito perto de voltar. Então eu estou muito preocupado com você, porque nós estamos correndo um sério risco de não subir. Leve tua mão ao teu coração. Solte o seu irmão agora um pouquinho. Eu vou pedir aos irmãos que estão lá na portaria também que nos ajude. Leve tua mão ao teu coração. Você que está em casa e está nos acompanhando. Senhor Deus, quem deu crédito à nossa pregação, Senhor? Quem valorizou a minha pregação? Senhor, meu Deus, há 28 anos eu prego o Evangelho. E há mais de 20 eu tenho dito em seminários, em faculdades, em escolas, em igrejas, que viriam tempos difíceis, de grande sofrimento e dor e de angústia. E quando esses dias chegassem, então isso era um sinal de que o Senhor estava muito perto. Hoje, Senhor, eu estou vendo aquilo que eu anunciei. Os meus irmãos estão vendo a mesma coisa, mas a tua palavra é a verdade. E em Mateus 24 diz: naqueles dias os homens se comportarão como se comportaram nos dias de Noé. Estarão trabalhando, se casando, dando-se em casamento, levando a vida normalmente.
Mas a tua palavra não parou aí. E o Senhor disse: e naquele momento, no abrir e fechar de olhos, então o Filho do Homem virá para buscar o teu povo. E quando estiverem dois no campo trabalhando, um será tirado, o outro deixado. Quando estiverem 2 ou 3 em casa, um será tirado, os outros serão deixados. A tua palavra diz que isso acontecerá em fração de segundos. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. E a tua palavra diz que muitos ficarão, muitos lamentarão, e iniciar-se-á uma grande tribulação, uma grande luta, onde parte da igreja fica para sofrer um dano terrível. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abra os nossos olhos. Nós precisamos melhorar como cristãos, nós precisamos corrigir a nossa vida, nós precisamos melhorar como crentes, nós precisamos ser pessoas melhores diante do Senhor, nós precisamos voltar ao templo, nós precisamos voltar à tua presença, nós precisamos voltar a orar, querendo ou não, com vontade ou não, é questão de sobrevivência. Nós precisamos crer que o Senhor está bem perto de vir. Senhor, então eu peço por estes que estão comigo, por estes que me acompanham em casa, Deus meu, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. E que essa palavra hoje entre em nosso coração e nos desperte. Porque naquele dia, diz o Senhor, muitos baterão na porta e dirão: Senhor, em teu nome falamos outras línguas e profetizamos. E o Senhor olhará para eles e dirá: apartai-vos de mim, eu não vos reconheço. Senhor, que essa palavra não caiba a mim, mas que eu seja como aqueles que serão arrebatados se estiverem vivos, ressuscitados caso estejam mortos, no grande e terrível dia do Senhor, que está muito perto de acontecer. Que a tua palavra entre em nossos corações. Eu oro agora, Senhor, pelo irmão Edmar e pela irmã Cleusa, e peço ao Senhor que esteja com eles, ó Deus, nesse momento. Que o Senhor seja o médico sobre eles, administre os remédios, e seja o Senhor aquele que coloca a mão sobre a mão do médico para a cirurgia. Mas eu oro também, Senhor, por todos os outros irmãos enfermos e doentes, e oro por aqueles que estão enfermos em alma e em espírito, Senhor. Que o Senhor possa também nos curar a todos da nossa alma doente e enferma, em nome de Jesus, amém. Antes da gente ir embora, eu quero fazer um pedido a você, a quem está em casa. A igreja sobrevive da fé, e a fé que o Senhor planta em nossos corações, para que a igreja se mantenha aberta. A tua fé em Deus tem que ser manifesta em obras. Então nós queremos pedir a você e aos que estão em casa que não se esqueçam de serem fiéis à igreja. Não desprezem a palavra de Deus e sejam mantenedores da obra do Senhor. Eu quero orar pelo teu dízimo, pela tua oferta, e quero orar pelos irmãos em casa que também façam o mesmo. Você pode fazer isso entrando em contato com a Flávia, ou mandando uma mensagem para a Flávia, ligando para a igreja. Mas eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos os mantenedores dessa igreja, os sustentadores dessa obra. Que o Senhor, ó Deus, abra, Senhor, as suas mentes, o seu coração, e que eles, ó Deus, não se esqueçam da sua fidelidade ao Senhor. Fala com eles, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo aquilo que eles têm dado ao Senhor, e que a tua promessa recaia sobre eles, e que eles recebam 100 vezes mais dentro daquilo que propuseram em seus corações, em nome de Jesus, amém. Antes da bênção apostólica, eu quero que você levante sua mão. Eu quero te abençoar, e que o seu coração seja tocado por Deus, que você não despreze a palavra do Senhor, e tudo que você está vendo é um sinal claro de que Jesus breve voltará.
E eu lanço sobre você uma bênção de que você não fique agindo como um tolo, um surdo e um cego, como quem não quer ver e ouvir aquilo que está acontecendo, mas que Deus mostre a você a cada dia que o Senhor está às portas para nos buscar, que Ele, ao vir nos buscar, encontre você como um dos seus filhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as obras do Espírito seja sobre sua vida, agora e sempre. Olha para mim, Jesus em breve voltará. Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém. Nós teremos culto terça-feira de oração presencial na igreja, quinta-feira estudo sobre a volta de Jesus presencial, sábado, todos esses dias às 19h30 e domingo à noite também teremos culto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê ouvidos e atenção ao que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.